nosso irmão Adriano. Por favor, meu irmão. Irmãos, bom dia. Bom dia a todos. Eu confesso que quando aceitei o convite do Renan para ministrar essa manhã, eu cheguei a pensar que eu estaria muito nervoso. E eu estava certo. Mas que Deus possa abençoar esse tempo. Irmãos, vamos abrir no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21. Lamentações, capítulo 3, verso 21, Velho Testamento. Esse texto projetado, ele nos diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Um tema bem propício para ainda no início do ano, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos entregar esse momento diante do Senhor, pedindo que o Senhor abra nossos ouvidos e prepare nossos corações para a Tua palavra e que o Senhor aumente em nós o desejo de conhecer mais Tua palavra, de ler, de meditar, de memorizar e de seguir a Tua palavra, Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém. Quantos aqui lembram ainda do ano de 2019? Não é? Eu não sei se para vocês, mas para mim e para muitos, esse ano de 2019 foi um ano marcado de muitas tragédias. Até diferente do ano anterior. Foram muitas tragédias. No Brasil e fora do Brasil, no mundo inteiro, eu me lembro disso. Minha memória não é tão boa assim, mas eu fui no Google e ele ajuda. E só para lembrar um pouco, o ano de 2019 começou com Brumadinho, lembra? Brumadinho, depois veio o incêndio no alojamento dos jogadores do Flamengo, dos garotos do Flamengo. Veio o massacre na escola de Suzano, lembram disso? Quando 2 garotos entraram na escola, mataram vários. Foi o ano de um intenso incêndio na floresta amazônica, muito intenso, mas não só no Brasil, não só na floresta amazônica, mas na Europa, França, Europa de uma forma geral. E nós terminamos o ano com o primeiro caso de Covid confirmada lá na China. Lembram disso? Estou citando alguns casos, mas foram muitas tragédias. Isso eu me lembro. Tanto que eu não sei quantos dos irmãos terminaram esse ano, como eu terminei, falando assim, e falei várias vezes, não vejo a hora de acabar esse ano e começar 2020. E deu certo, sabe? Acabou 2019, entrou 2020, e aí todos se lembram, né? O que aconteceu lá. Primeiro caso de Covid lá de Wuhan, veio para o Brasil, os primeiros casos confirmados em fevereiro de 2020, e em março nós entramos na pandemia. E aí não preciso mais relembrar ninguém. Foram 2 anos de intensa pandemia. Começamos em março ali procurando qualquer tipo de máscara para se sentir mais protegidos. E lá em meados de junho, julho de 2020, nós já estávamos escolhendo cores e modelos de máscaras para combinar com a nossa roupa. E foi assim durante 2 anos, aonde cada um de vocês perdeu alguém por conta da Covid. Ou um parente muito próximo, ou um amigo. Talvez não tenha ninguém aqui que não tenha perdido e chorado a perda de alguém. Foi assim, 2020, 2021, entrou 2022, quer dizer, além da Covid, sucessivas outras tragédias no Brasil e no mundo. 2022, o ano passado, um ano também de sempre muitos acontecimentos ruins, e em especial, né, vieram as eleições com um grande debate político, polarização, e aqueles que se imergiram mais nesse assunto, acho que sofreram bastante. E
Eu, particularmente, termino o ano de 2022, dia 31 de dezembro. Mas antes disso, né? Além dessas situações mundiais, tem os nossos dramas pessoais. Problemas e situações familiares, intrigas, questões pessoais que nos machucam e nos ferem a alma. Então, quando a gente pega todo esse cenário de tragédias, de ruínas, de caos pessoal, irmãos, como é que fica a nossa alma? Como é que nós nos sentimos? Como é que fica a nossa fé? Abatida, abalada, nos sentimos desconsolados muitas vezes. E nessa atmosfera de coisa, de sentimentos, foi mais ou menos assim que eu terminei o ano de 2022, a ponto de escolher, no dia 31 de dezembro, terminar o ano lendo exatamente o livro de Lamentações. O livro de Lamentações. Porque é um livro que traz exatamente esse conteúdo, esse teor. Um teor onde o profeta Jeremias olha para o cenário em que ele estava vivendo, Jerusalém, uma Jerusalém destruída, sitiada, exilada, onde os príncipes da terra, os maiorais da cidade foram exilados e levados para longe, deixado apenas o povo pobre da cidade, sem comida, sem sustento algum, casas destruídas, templos destruídos, muros destruídos. E é isso que Jeremias olha naquele momento e se lamenta. E se lamenta da destruição, da ruína, do abandono, do sofrimento. E é assim que tantas vezes nós, irmãos, nos sentimos desconsolados, abandonados. E aí nós chegamos no capítulo 3, verso 21, esse texto, que é como se Jeremias olhasse todo o cenário à volta dele, de destruição e ruína. Mas nesse momento, ele fala, opa, vamos parar aqui, vamos parar de olhar para os nossos problemas por um momento, porque agora eu quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Aquilo que pode dar esperança. E para mim eu vejo esse verso como, então, uma placa de trânsito, onde Jeremias está indo neste sentido, e ele então tem esta atitude, muda de direção para trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E para mim também esse texto, ele acaba sendo um convite para as Escrituras. Porque o que é que pode nos dar esperança verdadeira? Tudo aquilo que está nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Então, portanto, aqui talvez a grande mensagem seja um retorno às Escrituras. Quer ver uma coisa, irmãos? Se eu fosse perguntar aqui para cada um de vocês, qual é o texto bíblico que você guarda no teu coração? Aquele texto que te traz consolo, esperança, aquele texto que te mostra um aspecto importante de Deus, um atributo de Deus. Você tem esse texto no teu coração? Não. Tem, cada um tem, né? Se a gente fosse pegar e reunir aqui num painel todos os textos de vocês, a gente iria descobrir pelo menos uma coisa, ou muitas coisas importantes, né? Mas pelo menos a primeira coisa que iria destacar, com todos os textos que vocês extraíram das Escrituras. A primeira delas é que Deus é soberano. É que Deus domina sobre toda a história. É que Deus não perde a mão de nenhum fato histórico que acontece, nem dos que aconteceram na época do Velho Testamento, Novo Testamento, e muito menos dos fatos que acontecem no nosso mundo e na nossa história de hoje.
Deus é soberano. Ele é, na verdade, o autor da história. Ele não é coadjuvante. Eu gosto muito de uma palavra do pastor Ernest Maia, quando ele fala que Deus não intervém na história. Porque quem intervém na história é quem está fora da história. Deus, na verdade, dirige a história. Quando nós vemos o que acontece no nosso mundo de hoje, cada conchavo feito entre governantes para fazer seja lá o que for e que nos desagrada, Deus tem pleno controle sobre tudo isso e usa tudo isso a favor da sua história. E isso nos traz esperança. Não é como a teologia que foi pregada aqui no Brasil há algum tempo atrás, de Ricardo Gondim, quando lá em 2004, tsunami na Indonésia matou milhares. E ele então, o Ricardo Gondim, traz a teologia do processo, a teologia relacional, e diz: Deus não sabia disso. Por isso que ele não impediu. É porque Deus escolheu abrir mão do conhecimento para ter um relacionamento mais próximo com o ser humano e, portanto, Deus conhece os fatos catastróficos na hora que ele acontece e é por isso que Deus não pode impedir. Não é isso que a Bíblia mostra. Não é isso que a Bíblia mostra. A própria ruína de Jerusalém que Jeremias lamenta, ele diz que foi produzida por quem? Por Deus. Por Deus. E explica por quê. Na sua soberania. Os textos que vocês elencaram aqui, o texto de cada um de vocês, vai mostrar também que Deus, além de todo o controle e governo sobre as histórias, sobre os fatos históricos da humanidade, ele controla também cada aspecto da nossa vida. Deus é um Deus que cuida da nossa vida, que conhece profundamente as nossas dores, as nossas lutas, os nossos embates pessoais, a nossa dor, e ele controla, e ele sabe, e ele está junto, e ele resolve problemas. Deus, em geral, nos envergonha na nossa falta de fé. Eu não sei quantos aqui já teve a experiência de estar vivendo um problema, uma crise, uma dificuldade, em que você não enxerga a solução. É um problema pessoal, é familiar, é qualquer circunstância, e você não vê solução. Simplesmente você não enxerga como aquilo pode ser resolvido. E você preocupado, ansioso, e de uma noite, de um dia para o outro, surge uma pessoa, surge um fato novo, uma circunstância, e aquele problema insolúvel, você vê resolvido sem que você mova um dedo. Alguém já passou aqui por isso? Ou só eu? Muitos, né? Confirmando. Porque Deus nos envergonha na nossa ansiedade e na nossa falta de fé, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós. Ele conhece cada fato da nossa vida e Ele cuida de nós. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E, além desses textos que os irmãos elencaram, o próprio texto de Jeremias aqui, não é? Logo no versículo seguinte, ele vai dar um motivo que nos dá esperança. Por que é? As misericórdias do Senhor, os irmãos conhecem esse texto, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Irmãos, esta é uma verdade bíblica que cada um de nós conhecemos, que as misericórdias de Deus não têm fim e se renovam não a cada ano, mas a cada manhã. E nós ficamos tão íntimos dessa verdade que muitas vezes nós banalizamos essa verdade bíblica. Mas entenda que pelo nosso merecimento, Deus deveria nos fulminar. É ou não é? Até nós crentes, né?
por tantas escorregadas que nós damos na vida. Mas, a cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam a nosso favor, ao teu favor. Lembra disso. Ele não vai trazer sobre ti, sobre você, o que você merece. Isso é misericórdia. E não está aqui no texto, mas em geral tem um combo que em outros textos, quando traz misericórdia, traz outra palavrinha. Qual que é? Isso, graça. O João Lucas nos falou sobre graça, que é o fato de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Então, irmãos, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu paro de olhar para todo o cenário mundial e para o meu próprio caos, e eu lembro da palavra de Deus e das inúmeras promessas que Deus traz para a minha e para a tua vida. Aqui estou falando de misericórdia e de graça, e se você continuar esse texto, vai vir mais coisas. Nós não podemos esquecer, irmãos, pelo menos, dessas duas coisas, misericórdia e graça, e das muitas outras promessas que se cumprem e se cumprirão na nossa vida, porque estão na palavra de Deus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, aquilo que renova a minha fé, aquilo que me consola. São verdades que estão na palavra de Deus. Então, eu preciso voltar para a palavra de Deus. Este é um ano de leitura bíblica, proposto pela liderança, pelo pastor. Eu quero terminar esse devocional compartilhando o meu texto que eu elencaria ali no painel. Eu tenho vários, e os irmãos têm vários. Mas eu gosto muito de um texto de Paulo que fala assim: por isso não desanimamos, pois mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Quem escolheu esse texto aí? Teve alguém? Não, né? Mas você conhece esse texto, então conhece. É 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Ora, irmãos, olha só. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o que ele está falando aqui? Nosso corpo físico, que envelhece, enfraquece, adoece, perde as funções, de forma até dolorosa, muitas vezes, que nos abate, que nos aflige, e que não é fácil. Mas olha o contraste que Paulo faz. Mas o homem interior se renova de dia em dia. Porque é nisso que Deus, no final das contas, está interessado. Que o nosso corpo vai se degradar, Deus já sabe. E nós também. Mas o interesse mas o homem interior, aquele que pode ter crescimento espiritual ao lado de Deus, que pode, pela palavra e pela ação do Espírito, crescer em fé a cada dia, esse tem a chance, e nós temos a chance de se renovar a cada dia, de melhorar a cada dia. Essa, na verdade, é a essência do discipulado, né? Porque na palavra eu chego mais perto de Deus e me torno mais semelhante a Cristo. Isso é discipulado. Um homem na cama, debilitado, à beira da morte, porém parecido com Cristo. E isso vai trazer paz ao coração e vai trazer esperança. Mas Paulo continua e fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, olha só, a nossa leve e momentânea tribulação. Não sei quanto aos irmãos, mas quando eu passo por tribulação, quase nunca é leve e nem momentânea. É dolorosa e dura mais do que eu gostaria. É ou não é? Mas por que Paulo fala tribulação leve e momentânea? O resto do verso explica. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação,
Então, Paulo compara a nossa tribulação terrena com a eternidade. Com a eternidade. Então, Paulo nos lança para um olhar para a eternidade e que nós devemos viver para a eternidade, apesar das tribulações, e que um dia nós iremos entender de verdade que de fato foram leves e momentâneas. Leia Apocalipse 21 e 22, que já nos dá um vislumbre dessa verdade. E aí Paulo termina o verso 18 dizendo: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. De novo, Paulo nos lança para a eternidade. Irmãos, diante de tanta tribulação, de tanto desgoverno do nosso mundo, de tantos conflitos pessoais nossos, familiares, apesar de tudo isso, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, o grande convite aqui é voltar para as Escrituras, procurar essas promessas nas Escrituras, ler a Bíblia, meditar na palavra, se possível, memorizar e obedecer, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Amém? Amém, meus queridos. Vamos orar, encerrando esse momento, para irmos ao nosso cafezinho. Queria pedir ao nosso irmão Sidney, por favor, meu irmão, faça essa oração para nós, o microfone vai chegar até você. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia especial em nossa vida. Especial porque aqui estamos para te louvar, para te honrar e para te agradecer muito pela sua fidelidade, por sua misericórdia. Pedimos que o aprendizado aqui nos leve a agir todos os momentos de nossa vida para que continuemos a honrá-lo. Estamos gratos, pedimos a sua interferência em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.